Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos, então, ao sétimo café do Cerrado, né? Esse ano a gente conseguiu fazer bastante reunião científica para poder trazer uma atualização, ter uma interação melhor com o pessoal que possa assistir. Além do Distrito Federal, nós temos sempre pessoas de outros estados, o que ajuda bastante, né, essa troca de experiências. E hoje aqui nós vamos falar porque esses dois temas, né? Hoje, dia 25, nós estamos iniciando a semana de comemoração da estomoterapia e também o Dia Mundial de Epidemiologia Poliosa. Por isso, esses dois temas relacionados, obviamente, ao Distrito Federal, ao qual essa sessão está sediada. A SOBEST, ela possui diversas sessões, tá? Cada sessão tem essa meta de fazer e divulgar o máximo de reuniões científicas, tá? Todas as reuniões são certificadas pela SOBEST, e se algum daqueles que esteja assistindo tem algum tema que gostaria de que fosse discutido em reunião, é só encaminhar e-mail, tá? Para que a gente possa colocar em pauta para um outro momento. Então, hoje aqui nós temos a professora Ana Lúcia da Silva, professora doutora, em especial porque nós estamos na comemoração da estomoterapia, então tem que ser o número 1 da estomoterapia em Brasília, né, Distrito Federal, que não poderia ser outra pessoa, tá? E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Eu vou deixar ela entrar depois que eu terminar. Tá bom, Então, professora? tá certo. Então, boa noite a todos e sejam bem-vindos. E eu agradeço muito o convite, Alexandra. Alexandra é presidente da seção SOBEST do Distrito Federal e uma pessoa que contribui muito com a estomoterapia daqui do Distrito Federal. É enfermeira pela Universidade Católica de Goiás. Ah, não, eu que sou da Universidade Católica de Goiás. Você é Bom, da Federal, né, eu sou, Alexandra? sou da Federal vários anos depois, viu, professora? Como é que é? Vários anos depois, tá? Aham. Não, pula essa parte, pula essa parte. Então, a Alexandra é especialista em cirurgia pela FEPEX, estomaterapeuta, fez o curso na UNB, e ela é enfermeira do ambulatório de coloproctologia e coordenadora do ambulatório de estomaterapia do Hospital de Base. E lá no Hospital de Base, a Alexandra é membro da comissão de cuidados com a pele, e a Alexandra é muito importante aqui na estomaterapia do Distrito Federal. Aí eu passo a palavra para você, Alexandre, que você vai fazer a apresentação a parte histórica da estomaterapia do Distrito Federal. Então, você com a palavra. Obrigada, professora. Então, vamos dar início a esse contexto histórico. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa contextualização histórica da estomoterapia. Teve um corretor, tem um errinho aqui, né? Não, não fala não. Quando tem errinho, você não fala não. Então, assim, só para a gente entrar um pouquinho nesse momento histórico, assim, peguei uma frase de Carlos Drummond que fala o seguinte: sentimos saudades de certos momentos da vida e de certos momentos de pessoas que passaram por ela, né? Então, isso é a nossa história. Então, aqui eu inicio, então, com a professora mostrando para vocês, relembrando, então, a história por onde ela começou aqui no Brasil, tá? A professora doutora Vera Lúcia Santos Gouveia, ela foi uma das precursoras da estomoterapia aqui no Brasil, e em 1990 ela criou o primeiro curso de especialização na USP, em São Paulo, né? Então, aí iniciou todo esse marco de 30 anos, nós temos 30 anos de estomoterapia no Brasil, né? Em que
o porquê desse profissional, né? Nós temos, então, um enfermeiro que é uma especialidade exclusiva, né? É a estomoterapia dentro da enfermagem. Então, esse enfermeiro ele vai cuidar de estomias, sejam elas respiratórias, gastrointestinais, né, ou urinárias. Ele vai ter uma atenção especial no tratamento avançado de feridas, tanto agudas quanto crônicas, né? Orientação para prevenção, complicação, né, de algumas anormalidades que possam ocorrer nos pés de pessoas idosas, diabéticos ou que tenham problemas de circulação. E a reabilitação, então, da incontinência urinária e anal, utilizando ou alguma medida comportamental ou medidas mesmo de intervenção, né? Então, a estomoterapia age em todas essas três áreas, né? E uma forma que a gente vê dentro da especialidade é que são pessoas que sonharam, né? Então, os realizadores desses sonhos não foram seguidores, mas sim líderes, né? Para que a estomoterapia crescesse tanto em 30 anos. E focalizaram os talentos de certas pessoas, cercados de pessoas competentes que lhe dão autonomia para desempenhar essas tarefas, né? E lembrando sempre que é um profissional em que ele vislumbra o talento alheio de uma forma de agregar, né? Então, ele não se intimida por ele e sim capitaliza esse talento para seus projetos. E por isso a estomoterapia tem crescido a cada ano, né? Então, aqui, dando início, né, aquelas pessoas que fizeram parte da estomoterapia aqui no Distrito Federal. Só para contextualizar, né, em 1992 foi criada a Associação dos Ostomizados do DF, certo? E aí iniciou um movimento de uma atenção especial a esse público, né? Que em setembro, né, vocês vão ver que setembro é um mês sempre de muita mudança na estomoterapia, tá? Então, tem a portaria 400, tem algumas alterações de portaria, a maioria delas são em setembro. Nessa busca histórica, eu achei muito interessante esse fato. E em 1994, nós temos a professora Ana Lúcia, né, que fez o curso na USP. Sendo assim, a pioneira dentro de Brasília na área de estomoterapia. Então, logo em seguida, né, e isso é uma característica que a especialidade traz para a gente, é a necessidade da gente pôr em prática tudo isso, né, de trazer em prol daquela pessoa que precisa desse atendimento especializado. Então, em junho de 94, ela já deu início a esse atendimento ambulatorial no Hospital Universitário de Brasília, onde é coordenadora do Serviço Ambulatorial de Enfermagem e Estomoterapia, tá? Em 1998, iniciou, então, nesse mesmo ambulatório, um projeto de extensão que existe até hoje, onde é possível capacitar vários estudantes para essa área em específico. E isso já traz, né, a questão de ter uma propagação maior da especialidade e o ensino, mesmo que aquele estudante não venha a trabalhar especificamente na área de estomoterapia, tem muita coisa que ela é agregada em outras áreas, né? Então, ele tem uma visão geral de várias outras situações que aquela pessoa que não passou pela estomoterapia não teria noção de que isso existia, né? Como, por exemplo, a questão da demarcação do estômago em pré-operatório. Então, a gente tem sempre tido uma questão de reforçar tudo isso, da necessidade dessa demarcação, pelo que os estudos apontam, né? E trazer isso para o meio de graduação é muito válido, né? Você ter uma pessoa que está se graduando e que tem a mínima noção de uma demarcação, futuramente ele pode ser um enfermeiro de centro cirúrgico e poder fazer essa demarcação, né? Então, é uma forma que a gente tem de chegar, né, de abranger toda essa área da estomoterapia. E aí, também, como estomoterapeuta, a gente tem outros papéis, né?
E como nós estamos na capital do Brasil, a gente tem muito o papel de representar a SOBEST em muitos momentos. Então, eu consegui resgatar essa foto aqui de 2011, da professora Ana Lúcia, junto ao presidente do COFEM, onde eles fizeram algumas pactuações, né, para a estomoterapia. Aqui, a professora me mandou essa foto, eu me lembro, eu acho que essa foto, eu posso estar enganada, né, é de uma época que eu fiz o voluntariado lá, todas as terças-feiras, né, que é uma forma da gente visualizar como tudo funciona e se sentir mais empoderado para poder assumir algo, né? Então, eu me aproveitei bastante da professora nesse sentido, né, de poder sugar aquilo que ela tinha a oferecer e poder criar um pouquinho de asas para voar. Sempre, junto com a estomoterapia, nós temos a Associação das Estomizadas. Então, é uma parceria da gente estar junto, da gente falar com a pessoa que tem estomia, da gente escutar o que ela tem a nos dizer, de poder fazer essa troca. Então, o profissional estomoterapeuta, ele precisa dessa pessoa próximo para a sua elevação enquanto profissional, tá? Então, se eu sei o que ele relata para mim, eu sei como ele chega, eu posso ter uma intervenção até num momento onde é apenas uma festa, tá? É que foi nos 25 anos de OSDF, já tem algum tempinho. E sempre, né, com essas atividades de extensão, com essa ligação à estomoterapia, como professora, ela sempre trouxe a questão do aluno e vinculando todas essas áreas, né? Aqui nós temos a professora Kedma e a enfermeira Cristina, né? As duas já estão aposentadas, mas que sempre estavam envolvidas, vocês vão ver nas fotos, sempre estavam envolvidos com a estomoterapia. E a professora Kedma Oliveira, né, que também é uma das precursoras, então, da estomoterapia aqui no Distrito Federal. Sendo formada, então, em 2001, né, pela USP também, né, em 2001, coincidentemente, a Secretaria de Saúde iniciou aquele movimento para a criação de ambulatórios de atenção especial à pessoa com estomia, tá? Em todas as regionais. Isso é um outro histórico que eu não coloquei aqui para não estender muito. E em agosto de 2001, ela também já iniciou, né, o atendimento aos pacientes com estomia. Em uma sala do quarto andar lá do Hospital Regional de Taguatinga, uma vez por mês. Então, vejam, após o curso, a gente sai empoderado, motivado para poder fazer a diferença. Isso é com todo mundo. Eu vou apresentar 3 exemplos aqui, mas eu acredito que a grande maioria já chega com ideias para poder melhorar aquilo onde ela está inserida, né? Em 2005, fez então parceria com 2 enfermeiros do ambulatório e iniciou o ambulatório de feridas e estomias lá no Hospital de Taguatinga. Em 2007, foi transferida definitivamente, né, sendo exclusiva desse ambulatório para atendimento integral a esses pacientes. Foi neste ambulatório que iniciou o atendimento à pessoa com EB, tá? Então, historicamente, partiu deste ambulatório. E em 2014, infelizmente, ela se aposentou, né? Então, vejam, a professora Ana Lúcia, ela fez todo aquele trabalho dentro da parte da universidade e do hospital universitário. A professora Kedma envolveu toda essa sua expertise na parte da Secretaria de Saúde, né? Então, de 2001 a 2014, ela esteve presente em cursos, treinamentos para pessoas, né, profissionais de enfermagem e de outras áreas que fossem atuar na área de feridas e estomias, tanto lá no HRT quanto fora. E eu me lembro de um curso que eu fiz em 2005, que foi com a professora Ana Lúcia, talvez ela nem lembre disso, e com a Helenite, que depois eu vinha conhecê-las na época da especialização, né? Mas eu já tinha visto e participado de um curso enquanto residente, né, lá do Hospital de Base. Então, como o mundo é pequeno, né?
E aí a professora Kedma, né, também foi assessora da gerência de enfermagem da Secretaria de Saúde, no sentido a questão né, da área de estomoterapia. E docente nas 2 turmas de especialização de enfermagem na UNB. Então, mais um pilar da estomoterapia no DF. E aqui, a professora Kedma, a Janete, que eu vou falar em seguida, e a Helenite, no Congresso de 2014, em Edimburgo, né? A professora Kedma não mandou nenhuma foto, mas eu achei, viu, professora? E a terceira pessoa-chave, né, para a estomoterapia aqui no Distrito Federal é a professora Janete Carvalho, tá? Ela também formou na USP em 2002. Em 2000, ela já trabalhava com feridas crônicas, a área dela era na área de saúde, né, ambulatório, serviço médico de atendimento no Senado Federal, então um outro local. Então, mesmo sem querer, acabou se espalhando a estomoterapia dentro, então, do Distrito Federal, né? No final de 2002, ela conseguiu implantar, então, um ambulatório de feridas crônicas complexas, né, ligado ao programa de atendimento ao diabético, né, e aí passou também a incluir o ambulatório de diabetes, né. Por isso, a gente considera que, historicamente, de 2000 a 2015, funcionou no Serviço Médico do Senado, né, esse ambulatório de pé diabético e ambulatório de feridas complexas, que atendia não só os servidores do Senado terceirizados, como um público geral, né? Sempre com suas, né, dificuldades. Aqui, acho que a pessoa que mais tietava era realmente a Janete, porque ela tem várias fotos com pessoas ilustres que encontrou em congressos internacionais e nacionais, né? Aqui ela está com a professora Laura Botton, com a professora Vera Lúcia Gouveia e com a professora Luiz Lalande, que é ex-presidente do WCT, que inclusive ela escreveu um livro sobre de gastrostomias que me ajudou bastante, né, na finalização do meu TCC da especialização, que era sobre gastrostomia. E alguns manuais foram elaborados lá no Senado Federal por ela. Um fala sobre a doença venosa e a úlcera de perna, e o manual do pé diabético. Aqui eu coloquei essa versão em inglês, que ela foi apresentada no Congresso WCT em Phoenix, no Arizona, tá? E em 2009, né, ela estava presente lá na assinatura da portaria 400, que foi assinada em setembro de 2009. E outras, na época, eu não me lembro se a Beatriz Yamada era presidente, não, acho que já tinha acontecido. Mas outras pessoas importantes lá da Sobeste. E aí, já partindo mais para a finalização da história da Janete, em 2015, então até 2015 ela ficou no ambulatório do Senado Federal. De 2015 a 2016, ela foi convidada pela diretora da Fundação Hemocentro de Brasília, doutora Beatriz, a montar e a coordenar um ambulatório específico, né, para pacientes com úlceras, né, pacientes falciformes com úlceras de perna. No entanto, logo em 2016, no finalzinho, ela recebeu um outro convite pelo diretor do Agarram para ir, então, para o Agarram para atender esses pacientes falciformes e atender pacientes com feridas complexas, né? E lá no Agarram, ela teve parceria com a chefe do ambulatório, Monalisa Reis, e pela enfermeira Kedma Lucena, tá? Que foi quem iniciou esse ambulatório de feridas. No final de 2016, ela optou por se aposentar. Porém, né, com aquele aperto no coração de não ter ninguém para ficar nesse ambulatório, ela permaneceu como voluntária durante bastante tempo, né? Então, de 2016 a 2020, ela ficou só, né? Sozinha não, mas assim,
praticamente sozinha nesse ambulatório, uma vez que também a enfermeira Kedma estava em processo de aposentadoria, né? Então, isso acabou sobrecarregando, né, um pouco a Janete. E esse período ela esperou até que a enfermeira Larissa chegou recém-graduada, né, pela pós, para a segunda turma da UNB, e que foi lotada nesse ambulatório. Aí, Larissa sozinha também não iria conseguir, né? Porque é uma demanda grande, né? A gente fala assim, mas a demanda é grande e a atenção que a gente precisa dispensar a esse paciente também é grande. Então, uma pessoa sozinha fica bem complexo de se lidar com isso. E já em 2021 chegou mais uma enfermeira, no caso a enfermeira Caliane Falcão, que foi graduada em enfermagem dermatológica pela Universidade Gama Filho. E logo em seguida, né, o que foi ótimo para que a Janete conseguisse sair e deixar esse ambulatório aos cuidados dessas colegas, né, chegou também a enfermeira Rosana Sterck. Então, ficou fechado o grupo ali para atendimento, né, no ambulatório de feridas crônicas complexas do Agarram, porém, é um ambulatório que tem uma expectativa de se tornar uma unidade de estomoterapia, onde irá atender, além do tratamento de feridas, as estomias e as incontinências, né? Não é difícil, às vezes a gente não precisa de muito, basta apenas a nossa vontade. Claro que se tiver um local, né, agradável, melhor ainda, né? E ela colocou assim, dessa forma, organizado, aposentarei com uma alma leve, sentimento de dever cumprido e feliz pelas minhas pupilas, que sem dúvida nenhuma desempenham e desempenharão um papel de extrema importância junto à estomoterapia do DF brasileira. Então, dessa forma, também nós tivemos, então, no desfecho, a aposentadoria da professora Janete. E aqui, a primeira turma, né, em 2010, da especialização da estomoterapia. No fundão, nós temos alguns extensionistas do projeto do ambulatório, né? E aqui nós temos o Ricardo, vocês vão ver as mesmas carinhas quase em todas as fotos, né? O Ricardo, eu, a Edilaine, a Sandra, a Helenite, a Adriana e a Viviane, né? Então, vocês vão ver muito, a gente iniciou com 12, mas formou apenas 9, se eu não estou muito enganada. E dessa inspiração, né, que eu apresentei para vocês, eu tive a inspiração de seguir, né, com um ambulatório especializado na instituição que eu trabalhava, que é o Hospital de Base. Então, logo após a minha finalização do curso, né, um ano após, digamos assim, em 2012, no segundo semestre, eu fui convidada pela Lenite, que estava comigo no curso de especialização, no entanto, ela era coordenadora dessa área na Secretaria de Saúde. E aí eu iniciei o atendimento, juntamente com a enfermeira que já tinha lá no hospital de base, para atendimento apenas de pacientes com estomias urinárias e intestinais. Né, 6 horas por semana, eu era do andar cirúrgico, então cumpria 6 horas ambulatoriais. Em 2013, em decorrência até mesmo da coleta de dados do meu mestrado, eu incorporei as gastrostomias e traqueostomias ao atendimento, né? Por uma necessidade de ter para onde encaminhar aqueles pacientes que faziam parte da minha coleta. Então, eu abarquei esses pacientes no ambulatório, permanecia com 6 horas semanais para atendimento desses pacientes. E em 2014, por uma necessidade que foi crescendo até mutuamente ao avanço da Comissão de Cuidados com a Pele do Hospital, ao qual eu era integrante, a gente precisou iniciar a deshospitalização de alguns pacientes, né? Então, eu iniciei, mesmo com 12 horas semanais, alguns atendimentos já de feridas, né? E em 2014, e seguindo para 2015, algumas
necessidades internas, né? Porque tudo vem de uma necessidade de um diagnóstico situacional. E aí a gente inicia, então, esses feixes, esses starts, na verdade, né? Esses starts onde a gente inicia projetos e trabalhos. E foi o que aconteceu entre 2014 e 2015, né? Então, em meados de 2014, na metade do mês, junho, julho, mais ou menos por aí, havia uma grande movimentação, né, para tornar o ambulatório de coloproctologia um ambulatório mais direcionado e mais eficiente, né? E eu sempre buscando, né? Então, assim, o fato de eu atender ambulatorial, nem sempre, e quem trabalha em hospital sabe que sala é a coisa mais difícil da gente ter, né? Então, troquei várias vezes de sala nesses períodos, e sempre aquela dificuldade de ter um acesso, queria treinar paciente para irrigação intestinal, a sala que eu utilizava não tinha banheiro, então eu solicitei, me perguntaram um dia o que eu queria, além daquilo que eu já fazia, né? Eu disse, eu quero uma sala com banheiro para eu treinar meus pacientes. E assim apareceu a proctologia. Então, tinha uma chefia nova, tinha uma chefia que queria mudar um pouquinho a forma de atendimento, incorporar, ter uma equipe fixa, né? Porque a gente sabe que a gente lida com aparelhos de grande resolução, né? Nos exames endoscópicos, e aparelhos caros, né? E que um manejo inadequado, ele leva à perda desse aparelho. E iniciou, então, essa outra parte, né? Que foi em 2015, onde eu fui nomeada como enfermeira responsável pela unidade de proctologia, e aí iniciei a montagem de um centro de endoscopia para atendimento especificamente, né, para iniciar uma parceria e uma busca na atenção primária de pacientes que não tinham sintomas, né, mas que poderiam ter já alguma lesão, né, que era o rastreamento para o câncer coloretal. E a gente fez isso durante 3 anos, né, só que escolheu a atenção primária do Gama para fazer isso. Então, eu meio que coordenei esse projeto para a gente conseguir integrar e buscar pessoas que ainda não tinham sintomas, mas que estavam num limiar de idade que precisavam fazer o exame endoscópico para identificar, né? Então, dessa forma, aqui eu devo muito à equipe de coloprocto, né? Aqui nós temos parcialmente, né, equipe, não achei foto com a equipe inteira, tem muita gente que já não faz parte dessa equipe inicial, né, mas aqui eu chamo a atenção ao chefe da unidade naquela época, Dr. Maurício Cotrim, e ao diretor do Hospital de Base, que foi quem proporcionou, né, essa junção do ambulatório de coloprocto e do ambulatório de estomoterapia. Então, eu digo que o ambulatório de estomoterapia, ele iniciou exatamente em 2015. Em 15 de janeiro de 2015, que foi o momento em que eu iniciei nessa unidade. E nesse processo de estomoterapia, né, no Distrito Federal, a gente também montou a seção DF, né, que nós temos sessões por todo o Brasil. Só que as sessões têm particularidades, necessidades e regras, né, e aí, uma vez que a gente já tinha uma turma formada, né, a gente conseguiu montar a primeira sessão, que foi em 2013, né? E então, no período de 2013 a 2014, 2015 a 2017, nós tivemos como presidente da sessão a Janete, eu como secretária, e conselho científico, a Janete, a Adriana e a professora Ivone, né? E nesse período eu tentei pôr cronologicamente tudo que a estomoterapia tem feito, né, no Distrito Federal. Então, a gente cobriu a ação global em Goiânia,
né, em 2016, no stand da SOBEST para atendimento ao público. A gente vê aqui a Janete, professora Ana, Helenite, né? Eram ações sociais que eram feitas em parceria, e aí levava algumas especialidades para orientação enquanto essas especialidades. Em 2016 ainda, nós tivemos o simpósio Centro-Oeste de Estomoterapia. Então, nessa mesa nós temos a professora Kedma, a professora Ana Lúcia e eu, junto com o Léo, né? Não posso deixar de mencionar a pessoa que mais escreveu sobre estomoterapia no Distrito Federal, que foi a professora Ivone. Então, quando a gente faz uma busca, principalmente na área de estomias, a gente vê o nome da professora Ivone em todos eles, tá? Então, uma das pessoas que mais escreveu, né, e trouxe também a estomoterapia para pós-graduação foi a professora Ivone. E aqui nós temos a professora Ivone, a presidente da Associação DF, né, Brasília, e a professora Ana Lúcia, então, no nosso simpósio Centro-Oeste. Aqui nós ainda no simpósio, todo mundo já feliz, né, porque já estava em execução, dor de cabeça vão passando. Nos preparativos para o simpósio, né, então os momentos em que a gente se reuniu para poder fazer esses preparativos, e Ação Global Brasília em 2017, né? O estande de atendimento ao público, vejam que sempre aparecem as carinhas já tarimbadas, né? E aqui, como eu sou preceptora da residência de enfermagem cirúrgica e centro cirúrgico, né? Porque foi justamente na transição, sempre tinha residente para todo lado na área da estomoterapia. Então, residente, enfermeira Cristina, a Helenite são terapeuta, eu e Ricardo. No atendimento aos pacientes, né, a gente fez orientação, exame físico. Então, a Ação Global viajou o Brasil todo, né? Em novembro, né, na comemoração do Dia Mundial de Prevenção à Lesão por Pressão, né? Então, aqui a gente vê todo mundo que estava junto, a gente sempre procurava datas, né, para a gente comemorar e chamar a atenção de alguns aspectos. Aqui sempre as minhas residentes estavam junto, professora Ivone, Ricardo, Kedma, né, alunos extensionistas, outros estomoterapeutas, né, então a gente sempre buscava, né, reunir. Após, então, o simpósio de estomoterapia do Centro-Oeste, nós ficamos incumbidos, então, em fazer o Fórum Estadual de Soluções, que era trazer aqueles problemas e deficiências e atos, né, soluções para que a gente resolvesse alguns dos problemas relacionados àquela área, tá? Nesse caso aqui, a gente convidou a presidente da OSDF, SES, ABEM, Corém, sindicato, para iniciar essa discussão, né? Então, a gente fez a apresentação e fez esse início de discussão. E aqui, no dia, né? Mais uma vez, sempre os residentes, que é uma forma da gente também divulgar, né, a especialidade e poder dali saírem bons estomoterapeutas, né? Em 2017, as nossas reuniões científicas, né, eu pus aqui a nossa arte, que foi essa arte desde 2013 a 2018. Essa reunião foi em especial em comemoração à Norma Gil, né, onde nós tivemos a apresentação pela professora Kedma Oliveira. E aí, onde é que a gente se encontra? Sempre a gente está em simpósio, em congresso, sempre. Podem ver que as fotos para trás também traziam isso, né? Então, no CBE 2017, acho que foi a maior delegação do DF, tá? Que eu me lembre.
a gente estava lá presente, sendo ou não estomoterapeuta, né? Tinha algumas pessoas que não eram, mas independente disso, foi uma delegação bem grande do Distrito Federal, Brasília. Salvador, né? A gente tinha acabado de formar, ou estava no último ano, agora eu estou sem conseguir ver a data ali. Mais uma vez, a parceria com a OSDF, né? Então, a movimentação e sempre essa parceria de estar lá junto com a pessoa que tem um estoma, né? Para trazer todas essas necessidades de orientação. Aqui, um outro marco, obviamente que lá atrás isso já vinha sendo construído pela professora Kedma, né? Então, em dezembro de 2017, né, nesse ano de 2017, eu já era integrante da Comissão de Cuidados com a Pele lá na SES, e em dezembro me convidaram para assumir como RTD, né? Então, eu vejo como uma evolução dentro da estomoterapia, porque a gente não só tinha RTD na parte médica, a gente não tinha outros RTDs, né? E aí, em 2017, nós tivemos o primeiro RTD específico de estomoterapia, tá? Nenhum outro de alguma especialidade de enfermagem. Hoje nós já temos. E assim eu fiquei como RTD de 2018, né? Até 2019, aí me afastei em 2019 por licença maternidade, quem assumiu foi a Edilaine, né, que vocês viram nas fotos. Depois eu retornei, e em 2021, eu, por motivos pessoais, entreguei o cargo para Sabrine, que hoje é estomoterapeuta e que formou nessa segunda turma de especialização, né? Aqui só para que a gente entenda, né? Então, a referência técnica distrital que vai apoiar os coordenadores, diretorias, gerências, elaborar e revisar protocolos clínicos, colaborar com a implementação e implantação de protocolos, fluxos assistenciais, e vários outros indicadores que a gente precisava de organização, tá? E aí vem uma mudança na sessão, tá? Essas mudanças são sempre importantes de acontecerem para que mudem os ares da organização. E na sessão de 2018 a 2020, nós tivemos a Sandra Monteiro como presidente, o Ricardo como secretário, no Conselho Científico, a Helenite e a Ana Lúcia, tá? E então, o que a gente teve de importante nesse período? A turma de estomoterapia de 2020, que foi suado porque coincidiu já com a questão da pandemia, não foi nem um pouco fácil, mas aconteceu, e foi muito, digamos assim, no meu ponto de vista, inovador, porque a gente conseguiu evoluir para a modalidade online, né? A gente se organizou para isso, né? E evoluiu de certa forma. E mais uma troca de chapa, né, na sessão agora de 2021 a 2023, onde eu estou como presidente, a Paola Viana está como secretária, e no Conselho Científico nós temos o Ricardo e a Sabrina. E desde então a gente tem optado até pela facilidade de poder divulgar essas reuniões, optado pelas reuniões online, né? Aqui alguns momentos onde a gente lembrou de tirar as fotos, que tem isso, né? A gente esquece. E vários assuntos. E era isso que eu queria trazer para vocês. É um pouquinho da história, muitos detalhes não estão contados aqui, mas o tempo não nos proporciona, né, para expandir um pouco mais. Mas é algo que durante a apresentação eu percebi que é necessário ser feito, que é justamente a gente deixar isso registrado, né? Porque senão depois ninguém vai lembrar disso,
Bom, essa é a minha parte, agradeço e podemos seguir. Lembrou de alguma coisa, professora? Nossa, eu fiquei aqui só pensando, que saudade, né? A gente fica lembrando Momentos bastante. bons. Muito bons, é. Obrigada, Alexandre, por trazer essa história. Muito obrigada. Eu queria perguntar se alguém tem alguma curiosidade, se quer fazer alguma pergunta, se tiver que eu faça, e pode ficar tranquilo, que pode fazer, que ainda temos um tempinho, né? Tá tranquilo. Se apresentou dentro do tempo. E já tem o link aqui para... Professora Oi? Luísa, então a gente só teve 2 turmas de especialização pela UNB? Só 2 turmas até agora. Só. E as duras penas, como a Alexandra falou, que essa última turma extrapolou o tempo por conta da Foi um sufoco, pandemia né? e gerou muito estresse, mas... E aí a gente tem uma média, professora Alexandra, de quantos enfermeiros estomaterapeutas a gente tem no Distrito Federal? A gente tem esse número? Curiosidade mesmo. Tem, é porque alguns estão formando em outros locais, né? Uhum. Na, Eu, por exemplo, sou formada aqui, né? você é formada eu digo assim, pela especialização Albert Einstein, né? É fora. Isso. Aí nós tem, assim, na última vez que eu verifiquei, que foi, deixa eu ver, foi o ano passado, foi no começo do ano passado, né? Assim que a gente assumiu na sessão, que eu fiz um forms para o pessoal se identificar, tinha em torno de 30 e poucos, eu não me lembro exatamente se é 32, mas já tem outras pessoas que estão quase se certificando, sabe? Como Hein, Ale? estomoterapeutas. Aproveitando essa questão, eu tentei colocar a certificação, né, como especialista pelo Corém-DF, e eles têm aquela dificuldade da carga horária, né? Aham. Aí, por exemplo, se a gente tirar por base nisso, tem gente que não vai estar lá, né? Porque eles ficam lá, bate e volta na questão da carga horária deles lá. Então, a gente tem cerca de uns 30 e poucos, né? Então, Já 30 deve e ter mais de poucos. 32 agora. pouca gente. Não, sim, mas para quem tinha só 3. Não, mas ainda continua um pouco. Não, sim, Já mas melhorou, né, melhorou Alexandra? Já demais. melhorou. Melhorou É demais. verdade. É porque, assim, ainda temos aquela questão de a gente ter o estomoterapeuta e ele acabou que na atividade profissional não atende exatamente as pessoas, né, nessa área de estomoterapia, né? Ou foi para gestão, né? E às vezes gestão que não tem a ver com a área, né? Ou está em outra área completamente diferente. Então, na prática mesmo, a gente ainda tem um número mais reduzido, né? Somos 47 aqui em Brasília. Paola me atualizou aqui, ó. Eu vi esse número 47, mas eu não quis falar porque são todas estomaterapeutas mesmo, escutar, né? Acho que estão no grupo, sim, né? Então são 47. Mas Sim, tem é gente porque tem que o pessoal que originalmente também não é de Brasília, né, gente? Que é as meninas, por exemplo, das empresas, que elas estão temporariamente, já tem um tempo, mas são mais temporárias, né? É de outra cidade, São de outra né? cidade. depois é um dado legal para a gente levantar, né? Sempre ter. Não, tem que atualizar a cada ano. Até mesmo quem que é associado, por exemplo, alguém perguntou no curso que eu fiz agora, né? Como que a gente foi, né, e tudo mais. Aí, quando a gente é associado, a associação, ela encaminha e-mail, né, para a gente. Se a gente está adimplente, a gente recebe esses e-mails e pode se cadastrar, e aí é sorteado, né? Então, eu nunca sou sorteada, mas nisso aí eu fui. Então, é bom por isso, né? E ninguém, assim, como também estomias, quando a gente fala em estomias, ninguém tem muita vontade de ir, né? Tem outro porém, né?
Aí sobra Não, mais eu sou a vagas louca das também. estomias. Eu sou apaixonada por estomias. Aí acaba sobrando aí um pouquinho mais. Se você quiser ir colocando sua apresentação, Luísa, Tá, pode, deixa eu ver viu? aqui. Eu sou um pouco É, Que aí a meio gente falha vai nessas vendo coisas de se está tudo compartilhar. ok. então a gente Alguém pode dar continuidade, né, Alexandra? A gente encerra, então, essa parte da Alexandra, que eu estou vendo aqui que não tem perguntas. Então, a gente dá continuidade com a apresentação da Luísa, e a Luísa Campos fez o... Não, ela é da Universidade Católica de Brasília, Uhum. de gestão de saúde e controle de infecção hospitalar. E ela é estomaterapeuta, enfermeira estomaterapeuta pelo Instituto Israelita Albert Einstein, né, em São Paulo. E ela é da terapia, da comissão. Graças a Deus, eu fico muito grata, né, muito feliz. Estou muito feliz por você estar aqui, Luiz. Imagina, professora. Tá travando. É o meu ou da professora que travou? acho que foi da professora Ana, viu? Se você Eu acho que quiser foi dela. iniciar, pode. Isso. Tá. Vocês estão vendo o meu computador? Estou vendo, mas Sim. não está em modo de apresentação, tá? Não, eu vou colocar agora, porque depois, senão, eu não consigo achar. Ah, tá. Isso, E agora está ok. Beleza, deixa eu só arrumar aqui uma lateralzinha. Eu acho que se eu... Eu não acho que eu não preciso começar o vídeo, né, Ale? Porque já está aparecendo a tela, né? Já está com a tela ok. Bom, pessoal, então me chamo Luísa, como a professora Ana Lúcia já havia me apresentado. Sou estomaterapeuta hoje lá no HUB. Não é um concurso com a vaga específica para estomaterapeuta, mas eu estou lotada no serviço de estomaterapia do HUB. E atualmente eu faço parte da equipe multidisciplinar. Luísa, Oi, professora. Luísa, Oi, só um amor. minutinho. Eu quero pedir desculpas, eu quero pedir perdão, porque eu fiz a apresentação aqui todinha e travou aqui, vocês não ouviram, né? Não tem nada, Gente, agora que eu estou vendo aqui. Tá, Luísa, Não, mas- então faz aí. Fechou aqui, travou. Vamos ver se eu esqueço de algo, professora. Então, Você quer que eu fale aqui rapidamente, novamente? a senhora que Que, sabe. nossa, olha, eu peço perdão, gente, desculpa mesmo, porque eu apanhei aqui do computador. Então, a Luísa formou na Universidade Católica de Brasília, e ela é especialista em gestão em saúde e comissão de infecção hospitalar. Eu acho isso que é muito importante, é uma associação muito legal com a estomaterapia, né? E a Luísa é formada em estomaterapia pelo Instituto Israelita Albert Einstein, e ela é da comissão de estomaterapia do Hospital Universitário de Brasília, que é da equipe multiprofissional, que atende as pessoas com epidermose bulhosa, que é o tema que ela nos traz hoje. Então, seja bem-vinda, Luísa, e eu fico muito feliz por você estar participando, e a Luísa está lá no ambulatório, então, seja bem-vinda, e a palavra está com você, Luísa. Obrigada, professora. A minha alegria e satisfação e vontade de realizar no nosso serviço de estomaterapia vem da senhora. Então, é uma professora que eu encho a boca para dizer professora mesmo, porque a senhora não ensina só estomaterapia, a senhora me ensina, é uma luz. A gente brinca no ambulatório que quando a professora Ana Lúcia chega, tem uma luz especial no corredor vermelho. E, de fato, todo o meu engajamento e meu carinho vem realmente dessa luz que a senhora traz, viu? Obrigada, Luísa. Coincidentemente ou não, né? A Alexandra falou sobre as coincidências da Estoma. Hoje eu estou com a mesma paleta de cor que a Alexandra apresentou. Então, as coincidências da Estoma aí, mais uma vez. A gente vai falar hoje sobre epidermólise bolhosa, atenção no Distrito Federal, e aí eu não posso deixar de falar um pouco sobre o que é EB, né? É uma doença muito rara e que quando a gente... eu estou nessa jornada tem uns 2 anos, quando a gente percebe um nascimento de uma criança com IB, a gente percebe muita insegurança dos colegas, de todas as áreas assistenciais. Como nós somos estomaterapeutas, vem muita demanda para nós, né? Então, eu falei assim, até com a Lê, eu falei, eu vou dar uma pincelada sobre algumas coisas que a gente não pode deixar de fazer.
para um paciente internado ou recém-nascido de EB. Vocês vão observar que em toda a minha apresentação vai ter um pedacinho, uma asa de borboleta, uma borboletinha. Por quê? A pele dos pacientes com epidermólise bolhosa, ela é semelhante à fragilidade dessa pele como uma asa de borboleta, de tão frágil que essa pele é. Então, esse é o símbolo que a epidermólise bolhosa tem adotado, tá bom? Então, o que é EB? É uma doença genética congênita e não contagiosa, rara e ainda sem cura. Por que a gente sempre enfatiza em não contagiosa? Porque alguns pacientes vão apresentar uma pele com essas lesões que vão trazer para eles uma exclusão social muito grande, pelas pessoas acharem que é contagiosa. A gente teve um evento que marcou, nós que trabalhamos com EB, que uma criança entrou num voo e ela é neta de uma bailarina super famosa, que acabou de me falhar o nome aqui agora, uma bem famosa do Brasil. E ele tem EB. E aí foi uma confusão no voo por eles acharem que aquilo era uma doença contagiosa. Então, isso é mais uma tecla que a família, né, as pessoas que cuidam e estão com EB, gostam de sempre enfatizar, não contagiosa. Então, a principal característica dela é a falta de resistência da pele, tá? Para qualquer estresse, para qualquer atrito mecânico, a gente forma bolha e até realmente pelo calor. O calor em si pode aumentar a formação de bolhas. Então, a formação de bolha ela pode vir pelo atrito ou simplesmente espontâneo. Ela ocorre mundialmente e acomete todos os sexos. Então, a gente não consegue dizer uma epidemiologia muito fixa dela, sabe? E ela tem a contrapartida de que a gente não consegue prevenir a questão do nascimento do paciente ser menos traumático, porque a gente não consegue triar ela, rastrear ela em pré-natal, tá? Então, a prevalência da EB fica em torno de 11 casos por milhão de habitantes e a incidência é de aproximadamente 20 casos por 1 milhão de nascidos vivos. A gente brinca lá no HUB que esses 20 casos por 1 milhão, a gente teve no ano de 2019 o nascimento de quase uns 3 bebês com epidermólise bolhosa aqui no Distrito Federal. Então, desses 20 casos por 1 milhão, em 2019 a gente teve bem ativo. Existe uma associação chamada DEBRA, que é da Associação da Epidermólise Bolhosa, e eu tirei várias imagens, que ela é muito lúdica no que explica, sabe? De epidermólise. Então, a gente tem esse infográfico aqui, que é bem quebrando a palavra, que vai sempre fixar bem na nossa mente. Então, epiderme, lise, que é a quebra, bolhosa, formação de bolha. Daí vem epidermólise bolhosa. Então, é a quebra da epiderme com a geração de bolha, tá bom? Eu acho super didático esse. Bom, a gente ainda classifica a epidermólise bolhosa em 4 tipos, tá? A simples, juncional, distrófica e Kindler. Elas não são somente pela apresentação clínica, tá? Mas sim pela localização da falha das ancoragens entre uma camada e outra. Então, a EB simples, a gente tem problema nas ancoragens, nas fibras de ancoragem, entre a própria epiderme, tá bom? E aí, a juncional, a gente pega a epiderme e a membrana basal, e a distrófica abaixo da membrana basal. A Kindler é quando a gente tem algum caso que essa deficiência vem nas 4 camadas. Nesse infográfico aqui do lado, então, a gente vê uma pele normal, no atrito, no vai e volta, ela consegue se deslizar bem. Quando o paciente tem EB, ele não tem essas proteínas adesivas que eles colocam. Então, esse atrito é como se fosse um impacto, sabe? É como se ao invés da gente deslizar a pele, vou até abrir meu vídeo aqui, porque eu estou fazendo um monte de gestículo, estou vendo um monte de gesto, estou vendo que eu não estou fazendo. Então, até esse atrito aqui, ó, para nós, as nossas fibras de ancoragem, as nossas proteínas adesivas, elas acompanham. O EB não tem isso, o paciente com EB não tem isso. Então, esse atrito aqui, lá dentro é isso aqui, ó, são murrinhos, e aí geram bolhas, tá bom? Então, é mais ou menos essa fisiopatologia. Deixa eu tentar passar. Aí aqui eu sou muito visual, então eu gosto muito desses desenhos, que é como se fosse um corte, né, na pele. Então a gente tem aqui EB simples, nesse de cima, que fica entre as ancoragens da epiderme,
Aí vem a membrana basal, a juncional, abaixo a distrófica e a Kindler ali é toda ao redor. Então, não necessariamente você possa ler um diagnóstico de um paciente, EB simples, e você vai achar que as manifestações clínicas são simples, tá? E aqui é mais do mesmo também, esse aqui de baixo, para a gente entender. E esse aqui de cima é bem legal, ele aumenta, né? Então, a gente vê aqui das células da epiderme, as células mais com núcleo azul, que é a simples, ela tem falha nessa ancoragem aí do meio, entre uma e outra. Quando a gente pensa na juncional, entre a lâmina lúcida e a distrófica mais abaixo, que são as nossas proteínas adesivas, eles não têm, então, as ancoragens, as fibras de ancoragem ali, que dá essa mobilidade. Qual que é o mais incidente? 70% dos casos diagnosticados por teste genético, eles são de EB simples. Aí a gente pula para 25% da distrófica, 5% da juncional, e os casos mais raros são a EB a Kindler. Lá no HUB hoje, mais para frente eu falo, mas a gente só tem um caso de juncional, por exemplo. E aí, o que eu faço, né? Na sala de painel, se eu acho um paciente, vejo um paciente na hora do parto, que tem alguma descamação de algum membro, seja pequenininho ou até alguma bolinha. Na dúvida, você vai tratar como EB, para que quando o bebê nasce, ele não tem tanta lesão. Infelizmente, durante a internação, a gente acaba lesionando mais por falta de conhecimento. Então, se você viu um paciente com uma bolhazinha, eu tenho um paciente que ele nasceu com uma bolha nas costas, e aí ele não foi tratado como EB, a situação dele piorou muito. A gente vê paciente que às vezes nasce com, eles tiram como se fosse a luvinha da mão, né, desenluvamento da mão, dos membros mais periféricos, mãos e pés, e aí a gente às vezes pensa mais rápido em EB, né, mas na dúvida, EB. Se você tiver um paciente que nasceu com alguma aplasia cutis, também entra no tratamento de EB. Foi o que a gente teve ano passado, na mesma semana nasceu, um com aplasia cutis e um com EB, na mesma maternidade. Então, vamos lá. Quais são os cuidados básicos que, quando a gente está em sala de parto, a gente pensa rápido? Aspiração. É rotina aspirar um bebê. Então, a aspiração de rotina para os pacientes com suspeita de EB, ela pode ser traumática. Porque a gente tem que pensar que essas camadas de pele que eu mostrei nos outros slides não estão só aqui na superfície. Ela está em toda a mucosa da gente, né? Então, o paciente ele pode já ter traumas na nasofaringe, por exemplo, no esôfago desse paciente. No cuidado ambulatorial, na vida desse paciente, a gente vê estenose de esôfago desses pacientes também, porque aí vai tendo bolha, vai cicatrizando e vai fechando o lume, né? Então, a gastropediatria aí entra muito com a gente. Fixação. A gente adora identificar o paciente, coloca pulseira, coloca, né, para identificar, fixa dispositivo, fixa catéter. Então, a fixação, ela também pode ser prejudicial. A gente até coloca assim, que a gente não identifica o paciente com IB nas pulseirinhas. A gente acaba colocando no leito, sinalizando o nome daquele bebê no leito, para evitar o atrito com essa pele. Então, essa fixação, ela pode acontecer com as bordas das espumas de silicone. Sabe aquelas espuminhas de silicone? A gente corta ela e aí fica só o silicone no meio, ou silicone na periferia. Aí a gente faz toda a fixação com as bordas de silicone das espumas. A monitorização dos eletrodos, né? Então, a gente tem que tirar toda aquela cola dos eletrodos, primeiro que a gente só vai monitorar quando necessário. E se for necessário, a gente vai tirar a cola do eletrodo, para a gente evitar, eu vou mostrar uma foto mais na frente, arrancar a pele junto com esse eletrodo. Então, ó, a gente vai evitar, nesse quadro aqui, mais no canto superior aqui, a gente vai evitar colocar o bebê em incubadora. A gente tem que tomar muito cuidado com a temperatura do leito do bebê. Então, esse leito aquecido de regra, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não usa nenhum tipo de fita adesiva. A gente orienta a equipe e a família a não segurar o bebê pela axila, porque isso gera atrito, isso gera peso. A gente não identifica o bebê. O grampo do clamp do coto umbilical, a gente também não orienta, porque só esse peso no abdômen do bebê já vai gerar bolha, né? Então, a gente pede liguinha mesmo para amarrar o coto umbilical.
e o acompanhamento no calendário normal das vacinas, né? E aí vem, eu vou falar mais na frente também, o cuidado com a pele, as bolhas. A gente sempre vai romper bolha. Então, quando você for fazer um curativo de um bebê com EB, primeiro você reúne todo aquele material, porque se você ficar segurando o bebê, alguém segurar o bebê para ir buscar alguma coisa que você esqueceu, aquele ato de segurar o bebê já pode gerar atrito. As bolhas, a gente perfura todas as bolhas, então você pode aspirar ou transfixar aquela bolha. As minhas crianças pediátricas, as mães contam que aspirar é menos doloroso do que transfixar. Então, a gente tem a prática, sim, de aspirar a bolha, tá? Aí a gente deixa drenar todo o líquido, ter certeza de drenar todo o líquido, porque se a gente deixa algum resíduo de líquido lá, esse líquido, ele causa uma tensão superficial na pele e vai ampliando aquela bolha. Então, a gente acaba sempre furando mais de um lado, né? Por isso que a gente transfixa, ou se tiver que aspirar, aspira de mais de um lado daquela bolha. O teto, né? A gente da Estoma, a gente tem meio que uma guerrinha com bolha, né? O teto vai ficar, tá bom? Para ele virar uma cobertura biológica e minimizar dor. Essas crianças sentem muita dor. E as necroses e crostas, né? A gente vai tirar, que aí pode ser com emoliente ou com hidrogel. Então, bolha, da mais pequenininha que você vê no RN, pode estourar a bolha, tá? Pode transfixar ou aspirar. Olha aí, ó. E aí, então, o que que acontece? A gente tem esses cuidados com a bolha que eu já falei. Então, a gente sempre drena, transfixa ou aspira. As crostas a gente vai remover e troca os curativos também, tá bom? A troca de curativo, o que que é muito interessante? A gente fazer ela na hora do banho, tá? O paciente com EB, ele entra no banho com todos os curativos dele, tá bom? E aí, na medida do banho, é que os curativos vão se soltando. Então, para ficar menos traumático essa retirada. E o que que é interessante? O paciente com EB, ele não toma banho todos os dias, tá? Então, a gente orienta isso da mãe, porque é um hábito nosso, né, do brasileiro, em tomar banho todos os dias. Então, o paciente com EB, a gente já diminui essa prática. Então, o bebê já vai para o alojamento conjunto com a mãe, a gente orienta a não tomar banho todos os dias. E não tira curativo antes. Eu adoro essas fotos, que foi de um treinamento que a gente teve. Então, o foco é sempre prevenir lesões. Então, a gente tem um tipo de cobertura que ela é adesiva, nessa primeira imagem, ela é adesiva em cima e embaixo, né, dos dois lados. Então, ela é toda de silicone. Então, a retirada dela é atraumática. Então, o meu eletrodo ou qualquer outro dispositivo que eu vá fixar, eu posso grudar a pele, essa cobertura na pele e o dispositivo eletrodo na cobertura. Então, isso minimiza muito. Se eu tiver que fazer alguma ventilação desse paciente, máscara de Venturi, eu pego todas aquelas minhas espumas de silicone, vou recortando, desenhando para fazer uma moldura em relação àquele dispositivo que eu vou acoplar ali, para evitar o peso. Olha essa foto aqui de baixo. É um acesso. Então, a parte do gelco que é mais pesada, né, que é mais dura, ela vai ficar sobre um colchãozinho de espuma, tá bom? Essas aqui são todas as ideias que a gente pode ter em relação a um paciente com EB, para a gente evitar o atrito. Olha só que interessante. Essa aqui é uma imagem de uma colega minha, dermatológica também, enfermeira dermatológica, que trabalha muitos anos com EB, ela me cedeu, a Mirella. Olha só esse adesivo num paciente com EB, que era fofinho, bonitinho, de fixação de dispositivo. Na hora que tirou, ficou o desenho do ursinho direitinho, né? Então, imagina a dor dessa criança. Então, a disposição para a gente fixar os dispositivos são exatamente assim. Você vai tirar a parte que o dispositivo precisa entrar e o resto tudo com cobertura de silicone. A retirada de todos os curativos é atraumática. Olha que interessante a retirada desses. São curativos especiais para EB, que são os disponíveis pela Secretaria de Saúde. Tá vendo que a criança, que é uma criança que a gente acompanha, ela mesma retirou e ficou sem nenhum... Ai, desculpa, eu não tinha tirado o som. E ficou sem nenhum... Ela não chorou, ela não esperneou, porque a retirada é super suave, é super leve. Então, são coberturas específicas, né? Eu até tenho um projeto com
as nossas amigas, colegas representantes, a gente fazer treinamento em UTIs neonatais e blocos materno-infantil do Distrito Federal, para o paciente, para o colega já entender como que são esses curativos, né? Acho que vai ser um ganho muito grande para a gente. Então, o que acontece no Distrito Federal? Já falei para vocês um pouco sobre o que é EB na sala de parto, o mais caótico que a gente não pode deixar de ter. Hoje, o Distrito Federal, ele tem um processo de distribuição de curativos específicos, curativos de alto valor, né? Específicos para os pacientes de EB. Então, nasce um paciente de EB, a rede é notificada, esse paciente é cadastrado, né? O Brasil fica sabendo disso pela Debra Brasil e o Distrito Federal também. A partir do momento da alta, esse paciente segue conosco no ambulatório do HUB, porque lá tem todas as especialidades médicas que já acompanhavam esse paciente há um tempo. E aí, o acompanhamento de enfermagem veio agora, né? Tem, acho que uns 2 ou 3 anos, que começou comigo e com a enfermeira Amanda. Hoje sou só eu. Então, como que é a carinha desse atendimento de enfermagem ambulatorial? Então, a gente faz a prescrição das coberturas especiais para EB. A nossa faixa etária tem uma predominância aí de criança. Não é uma predominância à toa, né? Porque a gente sabe que a expectativa de vida dessas pessoas não é tão grande, apesar da gente ter 2 ou 3 pacientes de 40 anos, tá? Então, a gente tem uma expectativa, eles falam, uma expectativa de vida não tão grande, mas a depender da clínica desse paciente, a gente consegue evoluir muito bem. Então, a gente tem hoje, monitoramos 17 crianças e 8 adultos. 14 do sexo feminino, tá? E o teste genético, qual é o tipo de EB? A Debra Brasil, no ano passado e retrasado, fez um movimento muito legal sobre realmente fazer a testagem genética desses tipos de EB. Então, do que a gente tem de monitoramento, só 7 pessoas não fizeram pacientes com EB. E é interessante porque a gente tem uma família, lembra que eu falei que ela é congênita? A gente tem uma família que a mãe é EB, ela teve 3 filhos EB e o 4º só que não nasceu com EB. Então, a gente tem essa questão realmente dominante nessa família, né? Não é recessivo, é um caráter dominante. Então, hoje a gente tem o maior volume de EB distrófica, depois a simples e a juncional, bom? Os pacientes de distrófica que eu tenho hoje são os que estão mais bem clinicamente, por isso que eu falei para vocês, às vezes não confundam o EB simples, a manifestação clínica é simples, não é por aí. Deixa eu passar aqui. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, porque eu falo rápido. Bom, fluxo de acesso desses pacientes no ambulatório, né? Então, nasceu um paciente no alojamento conjunto, ou um paciente que está grave, foi para a UTI NEL do hospital, a gente vai começar a disparar esse fluxo de comunicação. Então, a gente contacta a Secretaria de Saúde, né? Então, a Câmara Técnica de Cuidados com a Pele, a Debra Brasil, que é, na pessoa da doutora Giannini, muito, muito bacana, muito receptiva, ela realmente permite a gente deixar o telefone dela acessível, e alguém da comissão do HUB. Por quê? Porque muitas vezes a gente é que tem mais acesso a esses curativos especiais, né? Porque a farmácia de distribuição do HUB é que distribui esses curativos para o paciente ambulatorial. Que aí a presidente Ana Paula, que é nossa nutricionista já há muito tempo acompanha esses pacientes, e a vice-presidente da comissão sou eu. Então, aqui todo mundo tem os telefones. E aí é disparar realmente essa comunicação para a gente saber desse paciente que nasceu com EB. Então, o paciente que é uma criança nascida em um hospital com suspeita de EB, a gente, que não forem transferidos no hospital, ele vai seguir para o HUB, ele vai seguir o fluxo de internação dele normal. A gente preferencialmente pede para esse paciente ficar no alojamento conjunto, se clinicamente ele estiver bem. O que acontece? A gente viu acontecer muito. Viu que é EB, desconfia de EB, já leva para a UTI. E aí, só de levar para a UTI, a gente pode aumentar o número de procedimentos invasivos e aí diminuir o risco do paciente, né? Aumenta o risco do paciente em desenvolver bolhas. Então, a gente tem uma missão nesse momento de divulgar que se o paciente estiver bem, é para ficar junto com a mãe,
tá bom? No alojamento conjunto. Então, o hospital de origem comunica os nascimentos, esse é um fluxograma institucionalizado do HUB, né? E aí o HUB, a nossa equipe multidisciplinar de atendimento ambulatorial, a gente vai orientar o hospital quanto aos cuidados iniciais, né? Esses cuidados que eu falei para vocês. Teve um ano em que eu e a Xena, que é a enfermeira da UTI neonatal, a gente visitou por umas 2 semanas consecutivas uma UTI neonatal particular aqui do Distrito Federal, porque tinha nascido um bebê com EB. Então, a gente fez um treinamento em loco com a equipe, né, de curativos e demais cuidados, da equipe de enfermagem, médico e físio, por quase 2 semanas até esse paciente ter alta e ele seguir com a gente no ambulatório, e hoje ele está super bem, um amor de pessoa. E aí a gente vai acompanhando ele nos ambulatórios do HUB conforme a necessidade. Alguns pacientes vão precisar de gastroped, outros nutrição, outros oftalmo, e aí a gente vai assistindo esse paciente num todo. E aí, se o paciente com suspeita de EB, né, chegar no HUB, a gente vai avaliar, esse paciente precisa de UTI, NEO, a gente lá na nossa, se ele tiver acima de 28 dias, a gente vai pedir para ir para pediatria. Menos disso, a depender da clínica, ou ALCOM ou UTI NEO. E dentro do ALCOM ou da UTI NEO, a gente faz uma visita rotineira quanto à equipe, a gente faz uma escalinha para ficar vendo esse paciente, sabe? Junto com a equipe assistencial. Então, é muito bacana mesmo. Assim, a nossa é uma equipe muito ativa. Quem quiser acompanhar, tá? Fica à vontade. E aí, quando o paciente vai de alta, né? O paciente ambulatorial, aqui, assim, por acaso o paciente ambulatorial nessa última coluna, ele precisar de internação, ele volta para o fluxo nosso de internação, de acompanhamento, tudo dentro do HUB. E o ambulatorial é isso, ele recebe, né, a alta e começa a ter o acompanhamento. E aí vem a prescrição, que é o que eu quero mais levantar, a prescrição dos curativos, por um enfermeiro específico, ou estomaterapeuta ou dermatológico. Isso está na orientação do CONITEC, de 2021, 19, 20 ou 21, que ele pede para ser um enfermeiro dermatológico ou estomaterapeuta. Isso para a gente é muito bom, porque isso realmente traz a importância, né, da nossa especialidade. E aí eu tenho pacientes que vão passar comigo de tempo em tempo. Geralmente, um recém-nascido, eu assisto ele praticamente mensalmente, né, em consultas ou até um intervalo menor. Já o meu paciente que tem 40 anos com EB, ele já sabe se virar muito bem, ele me dá aula, né? A gente sabe que o paciente crônico acaba dando aula para a gente. Ele me dá aula, então as visitas comigo, elas espaçam mais. E aí agora, com essa questão da consulta online, eu faço isso muito com eles, com os pacientes de EB, consulta online, para não ter esse desgaste, né, de ir até o HUB, de renovação de receita. E aí, quais são os curativos, né? Então, essa que é a prescrição de enfermagem, e a Secretaria de Saúde e a farmácia de distribuição da HUB só aceita o meu carimbo ou o carimbo da Amanda, né? Então, assim, eles precisam passar pelo enfermeiro especialista. Então, isso é um ganho muito grande, isso vai servir de exemplo para a gente, né, desenhar outros fluxos aí para frente. Então, a gente tem um curativo de transferência de exudato, o absorvente 10 por 10, 15 por 15, 15 por 20 e o petrolato. Luísa, falta muita coisa. Eu ia sugerir aí malha tubular, eu ia sugerir spray barreira, creme barreira, eu também ia sugerir. Então, a gente está caminhando isso na Secretaria de Saúde para a gente ver o que a gente consegue padronizar. Então, quais são as marcas que a gente tem hoje no HUB entregues pela farmácia de distribuição? Então, a gente tem o Baiatan, silicone, essas são as marcas mesmo, eu trouxe porque já está institucionalizado, né? Baiatan, silicone, 10 por 10. O Urgotur em forma sacral, 20 por 20. O Fuan Light, que é o meu que veio, o Fuan adesivo, silicone, está 15 por 15, é da Convatec. E você vê que a gente não mantém uma linha só não, né? O Petrolato, da Curatec, e o Mepilec Transfer, que esse é o curativo de transferência, que esse é a maior demanda dos pacientes, porque ele vira uma grande segunda pele para esses pacientes, ele é muito flexível para cortar. A gente sabe que as espumas, infelizmente, quando a gente corta elas, né, quando elas absorvem, elas acabam devolvendo para o leito, então, porque sai para o ladinho,
Então, a gente tem um problema, os pacientes se queixam muito com isso, e o transfer não. Ele é um curativo de transferência, ou seja, ele absorve o exudato e joga para trás, joga para a atadura, joga para a malha tubular, e é aquele do vídeo que é bem atraumático a retirada. E ele é um que a gente consegue... Ai, gente, não sei, não vou conseguir tirar o volume. Ele é um curativo que a gente consegue cortar ele de todas as formas que você imaginar, tá? E esse guia de corte é um guia muito bacana, porque você acaba tendo ideia para outros tipos de curativos também. Então, só vou adiantar aqui um pouquinho para a gente ir vendo. Ó, no calcanhar eu quero esse corte, então eu posso fazer isso até com uma hidrofibra, né? Com alginato, a depender de onde eu quero entrar, entre os dedos. É muito importante entre os dedos. A epidermólise bolhosa, ela tem um problema da questão da cicatrização. A mãezinha tem a tendência a envelopar a mão toda junto aos dedinhos. E aí, o que vai acontecendo? Deixa eu parar aqui da musiquinha. Esse bebê, quando cicatriza, ele cicatriza os dedos juntos. Então, aquela sindactilia dos dedos juntos. Antigamente, os pacientes mais antigos de EB, eles têm a mãozinha toda atrofiada, né? Não tem os dedinhos. E uma vez até me perguntaram, Luiz, eu achei que eles nasciam sem dedinho. Não, eles nascem com o dedo todo, com 5 dedinhos. Só que por envelopar assim, elas acabam cicatrizando um entre o outro e atrofiando, porque vira uma luvinha, né? De pele. Então, ele não consegue se desenvolver. Então, o curativo com o paciente com EB, suspeita de EB, que tiver lesão entre os dedos, você tem que separar os dedos. Então, você pode colocar ou em aspiral, né? Ou fazer uma luvinha também para separar esses dedos. Então, isso também é um cuidado de internação, né? Já, para ensinar a mãe a sair com ele desse curativo. Essa é uma opção entre os dedos e depois vai ter uma opção da mãozinha. Eu gosto muito desse vídeo, eu acho ele muito claro. Ó, separação dos dedos das mãos. A gente pode até, né, como eu disse, colocar isso para outra cobertura primária que você quiser colocar, já é uma ideia. E aí ele gruda do lado certinho, né? A tecnologia dele de adesão à pele é de um lado só. Não, mas na hora que você pega ele, você consegue perceber. Então, essa é uma opção. E aí ele vai indo. Vou passar. Quem quiser, depois me manda mensagem, eu mando os vídeos todos, tá? Que eu tenho. E aí a gente tem as ações da equipe, né? Multiprofissional. Então, olha que bacana, a gente trouxe a empresa, que é dos curativos que a gente fornece, do curativo que quando o paciente interna, ele tem, então, né, a gente não tem nenhum problema com compliance nesse sentido. E aí elas trouxeram o bebezinho, né, que é um bebezinho daqueles que eles fazem bem bonitinho, cheio de dispositivos para a nossa equipe treinar nos bebezinhos, tá? E aí, se alguém de algum hospital tiver aqui quiser levar essas meninas, me manda mensagem que eu passo o contato delas, elas vão também treinar, e sabendo que isso são curativos que tem na Secretaria de Saúde. Então, a gente faz esse treinamento da equipe assistencial cerca de 2 vezes ao ano, tá bom? E as nossas reuniões, elas são bimestrais. Então, é uma comissão extremamente ativa, a gente elabora os protocolos institucionais e treina as pessoas também. Então, quem quiser nos acompanhar. E hoje, como eu brinquei com a Alexandra, nada é por acaso quando ela organiza. Hoje é o dia 25 de outubro, a Semana da Conscientização da Pessoa com EB. Esses são os principais Instagrams que trazem para a gente orientações, cuidados, informações. A gente tem muito paciente com EB que hoje é ativista, né, em rede social, então eles falam muito da vida deles, eles contam muito, fazem ensaios fotográficos, então é uma coisa que eu adoro acompanhar. É a Débora Brasil, então no Instagram da Débora, e eu coloquei o nosso, da SAI do HUB, né, que a gente também vai ficar cada vez mais engajado nisso,
O Instagram e o link do site da Débora, que tem todos esses infográficos que eu mostrei, todas essas fotos, essas imagens vêm de lá, e alguns dos programas especiais a depender da empresa, né? Então, da Monique, da Urbotour, que para gente que precisa recorrer, às vezes, às informações, saber como que faz, como que é um curativo, o que orienta, eles passam essa informação para a gente também, tá bom? E aí, minha referência bibliográfica, a Conitec tem, 2019 e 20, já um protocolo de diretrizes terapêuticas, GEB, que está muito bom, muito claro, tá? Usei os nossos protocolos institucionais e as nossas fotos dos arquivos pessoais. E aí, eu amo esse videozinho, porque é exatamente assim que eu vejo os meus pacientes GEB. Hoje eu falei, né? Eu acho que eu fui escolhida por eles, porque a sensibilidade e toda a delicadeza que eles, e a força de vontade, e a transformação realmente é muito associado à borboleta mesmo. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Se tiverem alguma dúvida, deixa eu colocar aqui, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar. O serviço de estomaterapia, ele atende os pacientes de EB à medida da demanda deles, então praticamente todos têm meu telefone, mas a gente está, né, com 25 hoje. Existe a associação do paciente com epidermólise bolhosa do Distrito Federal, que quem hoje coordena é a Josi, a mãe do Benjamin, que é um paciente que a gente acompanha. Então, eles são ótimos, super receptivos, para tirar dúvida, para atender, para conhecer, para fazer estudo. Lá é tudo muito tranquilo por parte deles. E o nosso serviço está sempre aberto. Quem quiser acompanhar os meus pacientes, geralmente eles vão também à terça, que é o dia do atendimento da dermatopediatra, doutora Carmen. Então, acaba casando, né? A terça lá realmente é bem movimentada, que é prócto, é um ótimo dia. Quem quiser ir na Estoma, vai ser fenomenal. Vocês vão ver de tudo um pouco. E é isso, eu espero que eu tenha passado pelo menos as informações mais básicas. Muito boa a apresentação, Luísa. É uma experiência e tanto. Eu acho um trabalho belíssimo isso que vocês fazem. E eu deixo aqui aberto para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou vendo que aqui no chat não tem nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer agora, pode comentar, pode abrir o microfone, porque tem pouca gente, dá para abrir, dá para falar. Alexandra. Eu queria fazer uma pergunta, Ana, a Paola. Paola. Sim, Paola. Seja bem-vinda. Oi. Eu queria primeiro parabenizar a Luísa, foi excelente a apresentação. Eu queria perguntar, ela falou que no caso do EB, a gente pode aspirar ou transfixar as bolhas. Em outras lesões que tem bolhas, a gente também poderia fazer esse mesmo manejo ou não? Sem ser um paciente com EB, mas que tenham também bolhas na pele, que aparecem nas flictenas. Então, Paola, a professora Ana Lúcia Alexandra, né, tem até mais experiência que eu. Vou falar do meu particular. Eu não sei se é porque eu aderi tanto à imagem da bolha no EB e dessa questão de que quando a gente não aspira, não transfixa essa tensão superficial do líquido intersticial que está lá dentro, ele vai aumentando essa bolha. Então, assim, eu não tenho experiência com queimados, tá? Então, já é um público diferente, que eu realmente não sei o que eu faço. EB, eu estouro, e dos outros pacientes que eu tenho lá no HUB, que se por acaso eventualmente vier com uma bolha até de adesividade, né? Quando às vezes a gente coloca um adesivo lá para sustentar o nosso curativo, na hora que a gente vai tirar, às vezes tem uma bolha. Eu também estouro, né? Transfixo ou aspiro essa bolha. Agora, se eu estiver errada, os nossos mestres vão poder falar melhor da experiência. Na verdade, eu não vejo assim como, tá errado. Não, não é isso, né? Cada um tem a sua conduta fora
dessa particularidade da EB, tá, gente? Então, numa lesão, vou dar a minha conduta pessoal, na maioria das lesões onde tem flictemas, eu não rompo inicialmente, tá? Porque a maioria desses pacientes, eles reabsorvem muito rápido. 72 horas, grande parte daquele líquido intersticial, ele já absorveu. E protege, aquele líquido protege ali inicialmente. Eu tenho, não sei se é um azarzinho, né? Mas geralmente chega para mim, você falou de queimaduras, teve uma colega lá da UTI que chegou agora, eu estava até viajando quando aconteceu, e ela foi submetida a um dos protocolos que tem para bolha em queimaduras, né? E aí a gente não questiona protocolos porque é aquela instituição que funciona através daquele protocolo. Mas onde rompeu e tirou aquela cobertura biológica, né, da pele. Então causa muita dor. Isso é factível, né? Você tirar aquele curativo biológico, a gente tem até que pensar assim, vale a pena, né, causar dor nesse paciente? Acho que não, né? Então seria mais por aí. Cada situação você vai ter uma avaliação. Obviamente, se aquele flictema está turvo, né, que tem uma coloração já meio estranha, sim, aspira. Mas se está translúcido, geralmente ele reabsorve. Agora, o que a gente sabe é que aquela limpeza de remoção, né, exagerada, ela causa muita dor para o paciente, né? E a gente tem que sempre lembrar, né? Além de causar a dor, expõe aquele tecido a uma infecção, a uma série e a uma dificuldade de cicatrização posterior, né? Mas é uma das formas de tratamento, né? A gente também tem que pensar no protocolo que eles estão assistindo, mas que causa dor, causa. Então, segundo grau superficial até profundo, o paciente sente muita dor. Eu também quero falar a minha experiência, que, em princípio, não recomendo romper o flictema também não. Aí, mas cada caso é um caso, a gente sabe. Então, já aconteceu comigo, paciente acamado, idoso, e aí estava aquela situação de movimento no leito e estava rompendo lá traumaticamente lá. Então, já aconteceu, eu consegui aspirar com uma agulhinha de insulina para o mínimo, traumatizar o mínimo possível e remover. Se for aquela bolha que está bem, muito cheia de líquido, mas se não, eu faço tudo para conservar também. Então, em regra geral, Paula, fora da epidermose bolhosa, eu não tenho o hábito de romper, não. Eu mantenho a bolha, porque, como a Alexandra falou, é uma proteção a mais, que eu considero que o prejuízo é menor, né, de se deixar. E ela absorve rapidinho, a própria pele vai acomodando ali, ela faz uma cobertura excelente, né? Uns 3 dias depois que eu já tive experiência com isso. Então, a pele é o melhor curativo que tem. Então, eu faço tudo a manter. Mas tem situação que não tem jeito, não. A gente tem que fazer isso, tem situação. E na EB, professora, lembrando que a gente rompe, aspira, transfixa, mas deixa o teto. Deixa a pele. Deixa o teto ali, que é o nosso curativo biológico. É o melhor curativo. A Valmeri fez uma pergunta aqui no chat. Isso. Gostaria de saber o tipo do lençol que pode ser usado para essa criança. Na verdade, a gente não tem nenhuma orientação de um lençol específico. A gente pede o lençol de elástico para ele sempre manter retinho, sabe? E para não ter dobra, para não ter atrito, né? Para não gerar as lesões. Então, realmente... E um algodão mais macio que aquela família puder colocar ali também. Por quê? A pele do paciente com EB é muito seca, tá? Então, naturalmente, é muito seca pela fisiopatologia. Então, esse paciente, ele acaba sentindo mais calor, a pele mais seca. Então, um algodão mais suave, mais macio que tiver. E também a gente tem uma orientação que é muito legal e que é por isso que o merchan da nossa campanha é vire do avesso. Porque até essas costurinhas aqui da roupa da gente, ó, etiqueta, costura, tudo isso pode gerar. Então, é nesse pensamento, o que pode gerar atrito? É que eu coloco a minha linha do cuidado.
Então, Valmério, o que tiver de mais macio, mais liso e até mais fresquinho. A gente observa muito, por exemplo, nesse tempo de calor que acabou vindo aí, uns 4, 5 meses de Brasília, eu tive que aumentar muito mais a prescrição, porque o calor por si só já aumenta as bolhas, né? Então, meus pacientes demandando, trocando mais de curativo, né? Surgindo mais bolha. Então, isso também. Então, por isso que o ambiente fresco. A associação, muitas vezes, faz vaquinha para os pacientes para instalar ar-condicionado, para eles poderem ter um clima um pouquinho mais ameno, né? E gerar menos bolha. Diga, Paola. Aproveitando, já falou que ela perguntou sobre lençol, e aí você falou do bebezinho. Em relação às fraldas descartáveis, porque a gente tem aí um microclima alterado, como é que a gente usaria, assim? Como é que a gente faria? Abre o microfone, Luísa. Foi mal. A principal conduta que a gente orienta, sabe aquele elástico dentro da fralda? Sei. Mais durinho para cima? Esse a gente arranca. Sei. Ele é o que vai gerando atrito. Boa ideia. Então, a gente tira todo aquele lá. Ele é o Lastec, é um Lastec, e ele é seco, né? Ele é seco, exatamente, professora. Então, se por acaso, mesmo assim, mesmo tirando, começa a fazer lesão, sabe a borda de silicone das espumas que os pacientes cortam? As mães meia daquelas bordas, porque se tiver que tirar sangue, não sei, tudo que tiver que fixar naquela criança é com borda de silicone. Aí a gente corta aquelas bordinhas e coloca na virilha do bebê. Porque aí tem o atrito em cima da tirinha de silicone e não da pele. Mas, via de regra, só de tirar aquele elástico interno já melhora muito. Boa ideia. Ola. E sonda vesical, no caso, aí teria que ser aquela sonda a de silicone ou não tem, pode Não, ser se a clínica precisar de tudo, é a de silicone, e aí na fixação você vai colocar o silicone embaixo em contato com a pele, e aí você vai colocar o esparadrapo ou microporo em cima do silicone. Jóia. Entendeu? Tudo siliconado. Tudo siliconado, minha irmã. Referência silicone, É da né? onde, Paola? Eu sou, assim, cidade, da onde que eu trabalho. Da onde você trabalha? Se quiser, vamos fazer um treinamento. Você está com cara de ser de atendimento conjunto, criança, pediatria. Ixi, Maria, não pego não, mas assim, eu trabalho no hospital de reabilitação. Eu trabalho no SARA, mas assim, você explanou tão bem, eu fiquei curiosa. E vez ou outra, surgem alguns pacientes bem diferentes, entendeu? Agora há pouco você falou sobre essa questão de do EB, e teve um paciente que teve a síndrome do choque tóxico, que ficou com aquelas lesões epidermolíticas muito parecido com EB ou com queimadura. Então, assim, a gente ralou bastante para poder cicatrizar a pele dele. Exatamente. É até bom depois vocês fazerem um descritivo e ter um quantitativo de insumo com prazo de validade maior lá, para vocês terem acesso a esses curativos especiais de EB, sabe? Já que vira esse mesmo que você falou, eles tem base de prata ou não precisa ter prata? Existe o transfer com prata, tá? E o transfer sem prata. E aí o prata é só para ferida infectada. Joia. Mais alguma pergunta? A Paola, gente, a Paola é a secretária da sessão, tá? Quem quiser abrir a câmera, pode abrir, viu? Que a gente vai vendo a carinha de vocês. Podem abrir, não tem problema. Ô, agora Paola, é um momento mais descontraído. Pois pega meu telefone, eu te passo tudo de EB. Oi.